Então, o assunto da Grande Babilônia é complexo. Você vê que eu até saí do raciocínio do primeiro vídeo quando eu cheguei nesse assunto da Grande Babilônia. Porque como um profeta do Senhor vai chegar lá em Jerusalém e falar que ela é a Grande Babilônia, que ela é a prostituta? Poxa, lê então Apocalipse 17 e 18 completo. A Grande Babilônia, ela vai ter um terremoto, vai ser dividida em várias partes, vai ser lançada no mar. Jerusalém não vai ser lançada no mar, como uma pedra de moinho. Será que as pessoas não leem os profetas? E Deus, ele quis garantir isso para a gente e deixou lá em Apocalipse 18, descrito o destino da Grande Babilônia. Uma coisa é você chamar Jerusalém de Sodoma e Egito. O estado espiritual dela, Sodoma e Egito. Perfeito! É assim mesmo que está o estado espiritual dela. E Deus até compara ela com a Grande Babilônia. Mas outra coisa é você chamar ela de Grande Babilônia. Como você vai pregar o arrependimento lá, dizendo que ela é a Grande Babilônia? Poxa, prega o desfecho. Prega tudo o que Deus falou. Ela vai ser destruída. Ela não é Grande Babilônia. Jerusalém não é Grande Babilônia. O estado espiritual dela está mal, está até parecido com a verdadeira Grande Babilônia, que você vai ver no Apocalipse, na 7ª taça da ira de Deus, quando Deus derrama ela, está escrito, e Deus se lembrou da Grande Babilônia, para dar para ela o seu castigo. E ali vai acabar a ira de Deus. E aí, afeta só Jerusalém? Não, nem afeta Jerusalém. Afeta todas as nações, montes, cidades, reinos são abalados. Ou seja, não pode ser Jerusalém. Senão Jerusalém teria que deixar de existir. E Jesus vai reinar a partir de onde? Como vai se cumprir as profecias dos profetas? Agora, como o estado espiritual dela realmente está ruim, Deus compara ela com as nações, Deus vai fazer ela sofrer a ira de Deus, parcialmente ela vai sofrer. Os profetas falam que Jerusalém vai sofrer partes da ira de Deus, mas Deus não vai deixar o destino dela ser igual ao destino da verdadeira Grande Babilônia. Se você ler Apocalipse 17, o primeiro texto já desclassifica Jerusalém como a Grande Babilônia. Porque em Apocalipse 17, logo nos primeiros versos, diz que ela é mãe das abominações da terra. Por acaso, Jerusalém originou as abominações da terra? Antes de Jerusalém, já tinha lá Nimrod, na Babilônia, ele que edificou Babel. E lá, depois que Deus deu o descanso na terra e limpou todo o pecado do mundo através do dilúvio, recomeçou a história com Noé e seus filhos, Nimrod foi o primeiro a juntar todos os, não vou falar reinos, né, mas todos os homens da terra contra a palavra de Deus. Eu já falei isso no canal, então vocês sacaram, né? Ali se originou as abominações da terra. Porque se fôssemos olhar para a origem mesmo, foi na queda de Adão. Ali foi a origem. Então Adão e Eva teriam que ser a Grande Babilônia. Mas não é, porque Deus limpou os pecados do mundo. Ele resetou a história e recomeçou. Não tinha pecado na terra quando tinha Noé, os seus filhos e suas mulheres. Mas quando entra Nimrod, aí sim, começou, se originou as abominações da terra. E o último verso do capítulo 17, quando o próprio anjo vai falar para João quem que é a Grande Babilônia, ele diz, é a cidade que domina sobre todos os reinos da terra. Jerusalém domina sobre todos os reinos da terra? Jerusalém não é cabeça e não pode nem ser considerado cauda. Jerusalém, ela está perdida, irmãos. Se não fosse Deus, ela estaria perdida. Ela vai ser cabeça de todas as nações da terra. Mas a grande cidade que domina sobre os reis da terra, você tem que olhar para a profecia num todo, com a mulher em cima de uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Aí você tem que entender, a besta que era, não é e aparecerá. Posso explicar isso para vocês também nessa sequência de vídeos? Claro que não vai ser hoje, mas eu posso explicar. Esse assunto, irmãos, eu domino ele de maneira que eu não preciso nem consultar as profecias. Porque eu domino. Eu não preciso abrir para consultar, mas você tem que ir lá para consultar, para ver se o que eu estou falando é verdade. E eu também tenho que consultar para ver se o que eu falei está certo e se eu não me enganei, troquei nomes. Claro que eu tenho que consultar isso, mas agora eu não preciso consultar. Eu sei o que fala,
o Apocalipse 17, o 16, o 18. Aliás, eu tenho memorizado essas coisas. E não estou falando isso para me engrandecer. Eu estou falando isso para dizer que as testemunhas, elas primeiro têm que comer o livro selado de 7 selos para depois profetizar. Como que um profeta de Deus já vai começar a profecia de maneira errada? Então pensa bem, por que lá agora, talvez eles vão assistir esse vídeo, e se eles assistirem é bom mesmo que assista. Porque se eles se arrependerem, Deus também vai se arrepender. Vai voltar atrás, mas se eles não se arrependerem, eles vão ser envergonhados. Porque ninguém usa o nome de Deus em vão e fica sem punição. Ninguém. Será que Deus quer mesmo arrependimento? Será que eles estão pregando no mesmo arrependimento? Profetiza então que as águas do Rio Jordão vai se tornar em sangue. Ué, o poder de Deus está limitado? Não, é que Deus não foi essa a ordem de Deus. Não foi essa e não foi nenhuma. Foram lá da própria cabeça. E tem gente falando que teve sonho, que orou ao Pai, e o Pai veio, iluminou o lugar, e o Pai mostrou que são 2 profetas de verdade, e o Pai fez isso, o Pai fez aquilo. E as profecias? Isso é uma confusão, irmãos. Eu fico pensando, o povo está dormindo. O povo, às vezes, merece isso daí. Merece ficar em confusão. Merece ficar desapercebido. Porque ninguém analisa as profecias. Analisa só o que está vendo ali no momento. Vamos ver então se o céu vai ficar fechado o ano todo. Não vai, mas vamos ver. Vamos ver se não vai chover em Jerusalém. Aí sabe o que vai acontecer? O que eles estavam esperando? Eles estavam esperando que esse ano não vai chover em Jerusalém, e aí os judeus vão ficar atemorizados, e aí eles vão buscar na história, olha, o que aconteceu? Vamos descobrir o que aconteceu. Ah, vieram 2 casais aqui e profetizaram que o céu não vai chover. Então realmente não choveu, vamos recorrer a ele para ver o que vai acontecer. E o que eles têm para ensinar? Ensinar que o anticristo é Jared Kushner? O que eles têm para ensinar? Ensinar aquelas besteiras que eles falam no canal? Pelo amor de Deus, irmãos, a palavra de Deus tem que ser a nossa luz. Uma profecia, ela tem várias funções. Várias, repreender, exortar, ensinar. Mas você profetiza algo, Deus nos dá a profecia de uma maneira que a gente consegue ter uma previsão, uma prévia do que irá acontecer e anuncia para que quando aconteça, o povo creia no Senhor. Agora, se não acontecer, nem todo mundo vai ter a mente de se lembrar de Deuteronômio 18, de Jeremias, quando o Senhor fala dos falsos profetas, para dizer, não, isso é um falso profeta, vamos continuar crendo no Senhor. É bom, seria ótimo que nenhum judeu ouvisse aquelas palavras. Seria ótimo, porque se eles ouvirem, eles vão escarnecer ainda mais. Eles vão dizer, os que ouvirem, vão dizer, vieram aqui em nome de Jesus falar que o céu não vai chover. Profetizaram numa época de seca. Chegou no mês da chuva, está chovendo. Esse Jesus é um bosta mesmo. É um falso Messias. É isso que eles vão falar. Aí, para pensar. De todas as funções que uma profecia deve cumprir, a principal é de santificar o nome de Deus. Santificar, não profanar. Vamos ver se o que eles estão fazendo lá em Jerusalém vai santificar o nome do Senhor ou vai profanar. Vamos ver, porque o que eu estou olhando e observando dos comentários é que as pessoas estão crendo. Algumas estão até crendo que eles são as 2 testemunhas do Apocalipse. Embora eles vão negar isso já, talvez até negaram, mas eles estão imitando pano de saco, olha só as características. Pano de saco, em 2, se bem que tem uma mulher lá, mas estão em 2. Decretaram que não vai chover, de onde eles tiraram isso? Do Apocalipse 11. Poxa, não dá para ir ser um pouquinho mais específico e falar assim, não vai chover o ano todo, até o mês 12. Não? Deus não tem esse poder, não? Deus tem, mas o Pai não deu essa ordem. Bem conveniente, né? Não pode converter as águas em sangue, não? Poxa, muitos judeus iriam crer. Irmãos, eu estou falando aqui nesse tom assim,
esse vídeo que eu estou fazendo não é com o objetivo de caçar confusão. Embora algumas pessoas vão querer caçar confusão. O meu objetivo não é caçar confusão. O meu objetivo é alertar e ensinar. Vocês entenderam? Agora, vamos imaginar, por um momento. Vamos supor que então não chova esse ano. Então eu vou revisar o que eu falei. Se não chover esse ano em Israel, e eles estiverem contando com a chuva, e isso causar dano na terra de Israel, em Jerusalém, e eles começarem a se voltar para o Senhor, então eu vou revisar tudo isso que eu falei. Mas segundo as profecias do Apocalipse, e segundo o que eu conheço dos tempos, vai chover daqui 2 meses. E pode apostar, eles vão justificar tudo isso. Agora para pensar, isso daí é profecia? Profecia? Isso é? Será que eu preciso de toda aquela parafernália para ir pregar arrependimento em Jerusalém? Será que eu não estou presunçoso e querendo ser o que eu não sou, imaginando coisas de maneira tendenciosas? Eu não preciso esperar o tempo passar para a gente ver. Tem muitas pessoas, eu falo muitas, mas é maneira de me expressar. Eu assisti poucos vídeos no YouTube, alguns coerentes, outros nem um pouco coerente. E as pessoas estão realmente esperando para ver se é profeta ali profetizando. Eu não preciso esperar. Estão falando do seu próprio coração. Eu estou aqui fazendo um julgamento, sim. Não no julgamento de condenação. Um julgamento é uma análise. Tem pessoa que nem sabe o que é julgamento. Tem uma frase clichê no meio do povo, tatuado na mente do povo, que eles falam assim: julgue a profecia, não o profeta. Irmãos, quem foi o tolo que inventou essa frase? Por acaso uma profecia, ela fala por si só? Por acaso o joio, na palavra de Deus, não é tanto a profecia como o profeta? Essa questão do joio e do trigo não começou com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus retirou de Jeremias, quando Jeremias, pelo Espírito de Deus, falava dos falsos profetas. E aí o Senhor, no Novo Testamento, o próprio Senhor, antes de se fazer carne, que falava com Jeremias sobre os falsos profetas e disse: o que tem a ver a palha com o trigo? Eu vou pôr esses textos para vocês. E alguns outros que eu vou pôr ali para vocês lerem. Quando o Senhor disse: o que tem a ver a palha com o trigo? Está falando do joio e do trigo. E num contexto o Senhor está denunciando os falsos profetas. Esse mesmo Senhor, quando se fez carne, tomou essa profecia e explicou ela. Ou seja, o joio não é só a palavra, a doutrina. Quem doutrinou, ela também é joio. Não se repreende apenas uma profecia. Irmãos, se você pensa isso, varre isso da sua cabeça. Seja sensato e coerente, seja prudente. Eu não sei quem foi o tolo que originou essa frase, mas foi um tolo, um insensato. Tem que ser analisado e julgado, sim, tanto o profeta como a profecia. E é claro que você tem que ter poder para isso. O que eu estou fazendo aqui é uma análise, é um julgamento, mas não um julgamento para condenação. Eu não posso condená-los, a não ser se eu vir eles falando de outro Deus. Mas eles não estão. Então eles estão enganados. Só que tem que ter um limite para isso. Você não pode querer imitar as obras deles. Eles estão influenciando outras pessoas a fazerem a mesma coisa. E isso não é certo. Se vai profetizar, se o pai deu uma palavra, dê datas. Não profetiza a seca uma temporada de seca. Vamos fazer o seguinte, já que eles têm financiadores que pagam passagem para eles e pagam comida, porque aliás as pessoas têm que comerem, e eu não estou contra isso, já que eles têm financiadores, que esses financiadores paguem para eles, daqui 3 meses, irem em Jerusalém no tempo de seca e travar o céu. No tempo de seca não, no tempo de chuva e travar o céu. Vamos ver se eles têm coragem para isso. Então, irmãos, finalizei aqui a parte 1 e a parte 2. Lembra dos 5 fatos? Acabei que não falei, né? Vou falar para vocês esses 5 fatos na parte 3 e aí na parte 3 eu entro dentro de algumas instruções. Eu vou fazer uma revisão dos estudos que eu já falei no canal. Não é a primeira vez que eu vou falar disso, também não será a última. Então eu acredito que eu vou fazer esse vídeo aqui em 4 partes, tá bom?
Amanhã eu continuo para vocês, tá? Fiquem na paz. Deus abençoe.